Senhor vereador presidente, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Eu sempre lutei no sentido de se ampliar as competências do Poder Legislativo e que se diminuísse as competências do Poder Executivo. Portanto, quando eu testemunho a fiscalização que a Câmara de Vereadores de Orlândia faz hoje junto à Prefeitura, eu percebo que, de alguma maneira, há um aprofundamento dos nossos ideais democráticos. Mas queria também acrescentar mais ainda que, há muito tempo atrás, o Dr. Elilópolis Meireles, que foi juiz de direito aqui em Uberaba, dizer para mim que, saindo de um evento parecido com este, alguém disse: professor, o senhor fez uma apresentação do tipo espada. Falou, por quê? Brilhante, aguda? Falou, não, longa e chata. Eu vou tentar fazer uma intervenção bem rápida, a mais rápida possível. Mas, me alinhando ao voto da senhora relatora, eu queria invocar uma das lições mais bonitas que eu conheço de direito público, que está registrada na Revista de Direito Público, o primeiro artigo da revista número 10. É um artigo assinado por um dos grandes publicistas da América, que é professor em Buenos Aires, argentino, e trabalha para a ONU, que é o professor Agostinho Gordillo. E ele se refere exatamente ao direito de defesa. Quando ele se refere ao direito de defesa, ele invoca, senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma decisão de um juiz inglês, que diz o seguinte: olha que coisa impressionante a decisão desse juiz inglês. Diz, nas duas primeiras páginas da Bíblia, para aqueles que acreditam nela, ou para aqueles que não acreditam nela, Deus, que é um ser onipotente, onipresente, onisciente, sabe tudo, está em todos os lugares, portanto sabe o que ocorreu no passado, no presente e no futuro. Ele se dirige aos dois primeiros réus da história da humanidade, Adão e Caim, interrogando. Ele pergunta para Adão, como se ele não soubesse: Adão, você comeu do fruto proibido? E Adão, na mesma hora, faz a sua defesa: comigo que a mulher mandou. Empurrou rapidamente a responsabilidade para a mulher. Com Caim, a Bíblia também revela isso. Deus, que sabe que Caim matou Abel, ele pergunta para Abel: Caim, onde está o seu irmão Abel? Então esse juiz inglês diz o seguinte: quando se esculpiu na Bíblia essas palavras atribuídas a Deus, que de tudo sabia, e que portanto não podia perguntar, não precisava perguntar nada, por que ele perguntou? Ele perguntou para ensejar aos seus dois réus o direito de defesa. Portanto, eu hoje aqui vou pedir a absolvição do prefeito Rodolfo Meireles, invocando inicialmente a Bíblia, e em seguida com as palavras do denunciante e com os votos dos dois vereadores que se manifestaram contra o prefeito. Por quê? Porque, os senhores ouviram, o texto inteiro da denúncia, que foi ressaltado pelo vereador presidente, fala apenas em irregularidades. Ora, o que é irregularidade no campo do direito administrativo? Está lá na súmula do Supremo Tribunal Federal, que, salvo engano, é a 243, por aí, eu estou falando de memória.
memória e muito cansado. Diz o Supremo Tribunal Federal que há 3 categorias de atos administrativos defeituosos: os nulos, que são imprestáveis; os anuláveis, que podem ser substituídos; e os irregulares, que podem ser convalidados. Portanto, os atos irregulares, que são comuns em toda a esfera administrativa, não são nem anuláveis e nem são nulos. São acontecimentos quase que diários na administração pública. E o que aconteceu com a nobre vereadora Maria Bernadette e com o ilustre vereador Bordi? Hoje à noite, na presença dos senhores, na presença de vossas excelências, os dois voltaram a dizer: nós temos que parar com as irregularidades. Sim, nós temos que parar com as irregularidades. Mas pode um prefeito municipal ser cassado por irregularidade? A resposta é uma só: não. Eu, ouvindo a vereadora, ouvindo o vereador, estou convencido que os dois vão votar pela absolvição do prefeito. Porque os dois admitiram que eram meras irregularidades. Meras irregularidades. Portanto, a posição, olha que eu estou fazendo a defesa do prefeito com as palavras dos seus principais acusadores. A posição do vereador André foi, que é jurista, que eu sei bem, e bem conheço, a posição do vereador André foi uma posição muito clara. Não é possível instaurar um processo de cassação de prefeito por mera irregularidade. Vamos supor que alguém no Congresso Nacional, ou mesmo na Assembleia Legislativa, resolva iniciar um processo de impedimento contra o presidente Lula por causa do apagão. Ou contra o governador Serra porque desabou as vigas lá no Rodoanel. Ou porque o metrô afundou matando umas tantas pessoas lá na linha amarela. É possível iniciar um processo de impedimento, senhores e senhoras, contra essas autoridades? Claro que sim. Mas para que isso seja possível, alguém tem que vir dizer que existe uma relação de causalidade entre o comportamento do presidente da República, entre o comportamento do governador do Estado e aqueles acontecimentos. Que tipo de relação causal? Relação dolosa. Não é possível a relação meramente culposa. O vereador Bordi, hoje à noite, na nossa presença, disse claramente que o doutor Esdras elaborou o edital para favorecer-se por mera negligência. Negligência é culpa stricto sensu, não é dolo. Se por um acaso o ilustre vereador Bordi sustentar que realmente houve negligência do doutor Esdras ao elaborar um edital que lhe favorecia, ele está fatalmente absolvendo o prefeito. Mas o que é pior, a afirmação do vereador é uma afirmação absolutamente vazia. Pelo seguinte: nós temos 3 espécies principais, outras menores, de licitação, que são a concorrência pública, a tomada de preço e o convite. Convite não tem edital, senhores e senhoras. Convite é cada convite. O vereador Bordi falou: o prefeito tem que ser cassado porque o doutor Esdras manipulou negligentemente o convite. O edital do convite. Qual é o edital do convite? O convite não tem edital. Foi um crime impossível. Foi aquilo que os professores de direito